eu e Seba. Tudo bem? Seba, se você viu a parte 1, você já sabe, eu não vou contar. Se você não viu, você vai lá ver, porque eu não tô aqui pra falar tudo de novo. A gente tá falando de Mayombe, então, como você já viu. E eu queria abrir com uma citação da professora Célia Passoni. Vou colocar aí pra você, ela diz assim: embora pertencentes a classes sociais, níveis culturais e tribos diferentes, todos vazam suas impressões por meio de uma linguagem única, o português elaborado. Talvez seja possível pensar que é através do português, língua do colonizador, que poderia haver uma unificação dessas tribos africanas em favor da construção de uma nação. É muito legal porque a gente tem, como a gente já falou na parte 1, várias etnias, né, várias tribos com várias línguas, Kikongo, o Kimbundo, Umbundo, Umbunda e várias outras línguas, e não tô falando palavrão, né? Ibunda não é palavrão. É mesmo o nome. É mesmo o nome. E é muito interessante isso. O que une todos esses caras, além do ideal da independência? A língua portuguesa, que é dada pelo colonizador. Isso é muito louco de pensar, né? Gosto dessa ideia. O que os une, no fundo, além da questão ideológica, é a língua portuguesa. Todos falam português e é o português elaborado, né? Não é um português não padrão. E que é a língua que vem do colonizador. Então, acho uma questão legal pra gente pensar. Bom, e aí, o livro ele tem 5 capítulos, a estrutura dele. Tem 5 capítulos mais um epílogo. Essa minha edição, não sei a edição que vocês estão lendo, tem um glossáriozinho no final, com alguns termos do português de Angola, que podem ser, né, é a mesma coisa. Quem já leu Terra Sonâmbula do Mia Couto tem a mesma coisa, tem um glossáriozinho no final. Então, se você estiver lendo, o que é isso aqui, antes de você tentar parar para ir para dicionário, se sua edição for essa, dá uma olhadinha no glossário e vê se está lá. E a organização desses guerrilheiros, então, é importante a gente falar. A gente tem essa galera que tá na floresta e tem a base operacional, onde tudo é organizado, que fica na cidade, que é Dolise. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Também não. Vai ficar Dolise aqui, né? Que é a central administrativa de abastecimento, então, que não é tão longe, eles vão e voltam a pé, uma certa caminhada, né? Mas tem essa organização dos guerrilheiros, então. E aí, eu encontrei também como que o Pepe Tela resolveu, ele conta como que ele resolveu transformar isso em livro. Então, vou colocar aí pra vocês acompanharem comigo. Ele diz assim: este livro apareceu de um comunicado de guerra. Volta aqui, esqueci de falar. Porque ele era responsável por esses comunicados, por redigir esses comunicados. Então ele tinha que mandar um comunicado e é disso que ele está falando. Vamos lá. Nós fizemos uma operação militar e eu era o responsável por mandar informações, redigir o comunicado, como tinha passado a operação e enviar depois para nosso departamento de informação, que veiculava no rádio, no jornal. Eu escrevi aquela operação com que o livro começa e que é real, que é a Operação da Madeira, que a gente já vai ver. Acabei de escrever o comunicado, uma coisa objetiva, assim, fria, e não foi nada disso que se passou. E continuei o comunicado, tirei a primeira parte, mandei para eles, no departamento de informação e continuei. Saiu um livro, sem saber quem era o personagem sem medo. E ele continua. Escrevi porque tinha necessidade de escrever. Estava em cima de uma realidade que quase exigia que eu escrevesse. Escrevendo, eu compreendia melhor essa realidade. Escrevendo, eu atuaria também melhor sobre a própria realidade. Não quanto à obra escrita, mas pela minha atuação militante, para melhor compreensão dos fenômenos que se passaram. Mas escrevia também para compreender melhor esses fenômenos. Claro que podia fazê-lo com um ensaio acadêmico. Não era essa a minha intenção. Ele prefere escrever uma ficção, né? Então, assim, é com base no que ele viveu, mas não necessariamente o Sem Medo existiu, o Comissário existiu, o Lutamos existiu. Ele cria personagens com base no que ele viveu ali, mas eu acho interessante ele dizer, criar um romance foi uma maneira de ele mesmo tentar entender esse processo todo, um pouco do que a gente falou na parte 1, das dúvidas que os próprios guerrilheiros tinham com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. A maneira dele elaborar isso foi escrever esse romance. E aí a gente tem, então, alguns personagens, né? Eu não vou ficar aqui fazendo uma lista de personagens pra você, porque isso aí você acha na internet fácil, o negócio aqui é outro. A gente reflete mais sobre outras coisas. E a gente vai falar desses personagens conforme eles forem passando por nós na história. Vou começar, então, no capítulo 1, que se chama A Missão. E o capítulo abre com teoria, que é o cara dos rolês da educação que a gente tava falando. O professor. Quer falar disso? Não, acho que interessante do MPLA e de como foi construído o texto, né? Quem é esse cara, né? Esse cara, na verdade, é aquele que é um ideológico, né? E ele tá lá com a função de transformar as pessoas para a ideologia,
do marxismo-leninismo. Então, é interessante que a disputa, embora seja uma guerrilha armada, a disputa não é só pelas armas, é também pelas mentes. Então, que a grande sacada dele é: eu preciso levar a teoria marxista-leninista para todos os nossos combatentes. E para quem mais aparecer no meio do caminho. Então isso é uma coisa interessante no momento que você vê, não é só uma questão de matar o outro, é uma questão de convencer o outro. De ensinar. De ensinar. E é por isso que esse personagem que é o professor tem o nome de teoria, porque ele é o responsável por ensinar a teoria, né? Exato. Teoricamente, ele não é um dos caras que vai ali pegar, teoricamente assim, não é só um guerrilheiro no sentido de só pegar nas armas, ele tá ali mais por essa questão do ensino, mas obviamente eles estão, a gente vê isso cada vez mais, a falta de guerrilheiros, falta de pessoal, e eles vão precisar de todo mundo, né? O Teoria, no começo do livro, ele tá com o joelho machucado, e ele tá no meio de uma missão, e aí ele quer seguir, e ele quer continuar, e o povo fala: mano, você não tem condições de continuar, para, e ele fala: não, eu quero, e daí a gente vai entender um pouco do porquê, porque ele é mestiço, e aí entra aquela questão que a gente falou, a gente tem que lembrar que são personagens negros, né? Por ser mestiço, ele tem medo que os outros falem: ah lá, mestiço, por isso que não aguenta o tranco. Então ele se obriga, mesmo com o joelho machucado, a continuar. Ele não quer voltar, porque vão ter que voltar com ele, a galera vai ficar com um número menor de homens. Também não pode ficar ali no meio do caminho, então ele se esforça a seguir. E esse é o primeiro cara que toma a palavra, como a gente já falou, e ele vem: eu, narrador, sou teoria. E ele vai falar uma coisa que é tão massa a respeito dessa coisa da mestiçagem, e ele diz assim, ó, leia aí comigo. Da terra recebi a cor escura de café, vinda da mãe, misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável. Num universo de sim ou não, branco ou negro, eu represento o talvez. Talvez é não para quem quer ouvir sim, e significa sim para quem espera ouvir não. A culpa será minha se os homens exigem a pureza e recusam as combinações? Sou eu que devo tornar-me em sim ou em não? Ou são os homens que devem aceitar o talvez? Eu acho linda essa coisa, eu gosto muito dessa ideia. O talvez é não pra quem quer ouvir sim e sim pra quem quer ouvir não. Seba, vamos lá na festa? Você fala talvez, puto, não vai, né? Agora se eu falar o contrário, eu quero que ele diga não, você não vai fazer isso, né? Ele fala talvez, você fala caralho, ele vai. Então o talvez é não pra quem quer ouvir sim e sim pra quem quer ouvir não. E essa ideia, né, é muito louca. O branco defunto do colonizador. Então, assim, eu carrego em mim a marca do colonizador. É forte. É forte pra caralho. Esses caras vão me odiar. Ele se sente menos por ser mestiço. Na verdade, no livro não mostra ninguém agindo assim com ele. Mas é ele mesmo. Isso. Tipo, antes que o outro fale, eu já quero provar que eu não sou Mas assim. eu acho até bacana no livro, que eu senti lendo o livro, é que ele se condena a todo momento por isso, por ser mestiço, como se fosse culpa dele, né? Mas ao mesmo tempo eu percebo que existe um respeito muito grande pelo personagem que ele é, pelo professor que ele é. Então, literalmente, assim, não, mas eu vesti uma máscara de que eu sou o professor, mas ao mesmo tempo eu tenho que lembrar que essa máscara não tampa que eu sou mestiço. Exatamente, muito bom, é isso mesmo. Personagem muito legal. E aí quando o livro começa, a missão deles já está em andamento. E qual que é a missão? Eles vão atacar um ponto de exploração de madeira, porque aí tem toda essa questão que a gente falou um pouquinho na parte 1, né? Portugal vem tirar a madeira, extrair a madeira da floresta de Mayombe para levar para Portugal. Então, qual é a missão deles? Eles vão entrar, destruir os equipamentos, então destruir trator, destruir as máquinas, mas não é para matar os trabalhadores, porque não são portugueses que estão ali. Uhum. São trabalhadores angolanos que estão extraindo a madeira de Angola para mandar para Portugal. E a questão toda passa pela conscientização. A gente tem que conscientizar esses caras. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão tirando a porra do bagulho daqui, que não vai servir para cá, que vai servir para lá, né? Que vai servir pra colônia, que não vai servir pra... Vai servir pra metrópole, que não vai servir para nós. Então, esse é a missão. Tugas é um termo que você precisa saber. Quando eles falam tugas, eles estão falando dos portugas, que são os portugueses. É um termo super pejorativo, né? São os inimigos. O inimigo é o tuga. Mas é muito legal perceber como esse é pejorativo para eles, mas eles criaram um linguajar próprio, né? Então é o português de Portugal, mas criaram o seu linguajar. Igual a gente faz com a nossa língua. Né? Que é tanto que quando a gente entra lá na internet tem português Brasil, português de Portugal, né? Mas aí já é um papo para Fábio Blanc e as variedades linguísticas, que poderia ser uma questão interdisciplinar com linguagens, enfim. Tem uma parte que eu acho muito bonita, que ele vai falar do Prometeu africano. Ogum é o Prometeu africano. Oi, como assim? Bom, então aí vamos lá.
Eu acho muito bonita essa passagem. Prometeu, lá na mitologia grega, é o cara que rouba o fogo dos deuses para dar para os homens, né? Teoricamente, a humanidade foi criada ali dentro da mitologia grega, mas eles nunca se desenvolveriam enquanto eles não dominassem o fogo. E aí o fogo era só dos deuses. Prometeu vai lá, que é um titã, rouba o fogo dos deuses e dá esse fogo para os homens. E é a partir desse momento que o homem vai poder se desenvolver. E eles têm essa ideia de associar, então, Prometeu com Ogum, que é um orixá das religiões de matriz africana, no Brasil cultuado no candomblé e um pouco na Umbanda, mas que vem de lá, né? E Ogum seria o fogo que vai ser entregue para os homens, é a consciência revolucionária. Então isso é muito legal. Eles se veem como entregando para o povo a consciência do que está acontecendo. E é só através dessa consciência que esse povo vai poder evoluir. Assim como os homens só puderam evoluir depois de ter o fogo. Então ele vai fazer essa associação, né? Zeus é o colonizador europeu, que não quer que o fogo chegue até os homens porque eles vão se desenvolver, não quer que essa consciência chegue aos povos colonizados porque eles vão se desenvolver. E aí ele fala o Prometeu negro, que é Ogum. Ogum é o orixá da guerra, é o orixá do ferro, o orixá das estradas. Vou colocar umas imagens de Ogum aí pra vocês verem. No Brasil ele é sincretizado muitas vezes com São Jorge, tá? E aí é isso, assim, o fogo é a consciência revolucionária para esses camponeses, para esses trabalhadores, para que acordem e falem, não, mano, peraí, e quem que dá esse fogo através de algum Prometeu africano? Seria o MPLA, seriam os movimentos guerrilheiros. É muito bonita essa parte. Inclusive, ele abre o livro, se não me engano, aos guerrilheiros, ele dedica aos guerrilheiros do Mayombe que ousaram desafiar os deuses abrindo um caminho na floresta obscura. Vou contar a história de Ogum, o Prometeu africano, pra você entender que rolê é esse que a gente fala logo no começo do livro. Bom, a gente tem 3 chefes. Por que 3? É que nem no Masterchef. Porque nunca empata. Tem lá, Paola e o Jacan gostaram do prato. A Paola gostou de um, o Jacan gostou de outro. Veio fogaça pra decidir. Então é a mesma coisa, são 3 chefes aqui. O comissário político, que chama João, a gente vai descobrir depois, que tem por volta de 25 anos, é o cara responsável pelo planejamento. Temos o comandante sem medo, que pra mim é o protagonista, a gente pode discutir isso depois, o que você achou, que tem por mais ou menos em volta de 35 anos e é o cara da ação. E tem o chefe de operações. Só que acontece assim, eu tenho esses 3 justamente para que as decisões sejam, né, ali. Nunca vai ter uma coisa de, um aqui, um ali, então 3 é um número bom para isso. Só que isso não resolve, porque o chefe de operações, ele quer o cargo do comissário. Então tudo que o comandante fala, ele vai pro comandante. Então, na verdade, o comissário está numa minoria ali. Quando ele e o Sem Medo discutem alguma coisa, precisa desempatar, o comandante sempre, o chefe de operações sempre vai junto com o Sem Medo, porque ele quer puxar o saco, porque ele quer o cargo do comissário. Então, tem toda essa questão de politicagens também isso achei bem dentro legal. do próprio movimento. Essa politicagem entre eles que existe em qualquer entidade, né? Qualquer instituição vai encontrar um puxando o saco do outro, que tal, pegar o caminho, embora a instituição exista, número 3, exatamente para não ter esse conflito. E tem. Né? Isso é bem legal. Funciona na real. Como ele mostra que é o momento em que ele viveu, então a percepção dele como guerrilheiro foi assim, olha, lá naquele grupo ali tinha uma briga política. Isso é a humanização que é legal dele. Né? E foi o que a gente falou das críticas também que ele tem, as questões, né? O socialista tudo maravilhoso. Não é tudo maravilhoso. Veja, eu tenho um problema aqui na própria, onde comanda a operação, né? O Sem Medo é um cara muito foda, né? Eu acho que ele é o protagonista, porque o povo fala, este livro não tem um protagonista. Mano, pra mim tem sim, porque o que é o protagonista? É o cara que protagoniza as ações, e o Sem Medo é esse cara, é o cara pelo qual a gente torce. A gente sofre quando ele morre. Ai, que spoiler, vai se fuder, já leu esse livro, né? Ele morre lá no último capítulo e você sofre, porra, você não queria que ele morresse. Eu não sei você, mas eu super torcia pro Sem Medo. Ele é um cara muito ponderado, quer dizer, ele é super... um pouco violento, mas ele é um dos que mais tem essas discussões de, mano, será que reflete? Então ele não tem um posicionamento e segue, ele mesmo se questiona, eu acho muito sensacional, você gosta dele. Não, Sem Medo pra mim foi o protagonista, é claro isso sem que dúvida gente, nenhuma. Para de ser bom. Né? Do ponto até que qualquer discussão que aparecia, ele chegava lá no meio e resolvia. Mas não resolvia, tipo, é assim, não, ele... Será? Mas calma, vamos pensar, né? Vamos pensar. E isso transforma, pô, esse cara é o cara que dá liga. No livro. Super acho Sem Medo protagonista.
Aí a gente tem um pouquinho do que a gente conversou também já, uma discussão das razões que cada um tem pra lutar, que é aquilo que eu falei, o que te faria largar tudo, pegar em armas e ir pro meio da floresta, né? Então tem a teoria que abandonou a mulher, ela tá com outro, ele sabe disso, ele sofre, mas ao mesmo tempo ele não larga a guerrilha pra voltar pra casa. Então é bem essa questão humana que a gente conversou um pouquinho lá no começo. E aí eles chegam, né, no lugar lá da exploração de madeira e vão então conscientizar esses trabalhadores. Eles vão destruir os equipamentos, mas eles não querem prender, matar, eles querem conversar. E isso é legal, porque, como a gente já falou, a visão que se passava para o povo de Angola a respeito... Olha a moto! A visão que se passava para o povo de Angola a respeito dos guerrilheiros é que era um bando de assassino, violento, vândalos, bandidos. E eles têm que dizer, não somos. Porque se eu matar essa galera, se eu prender essa galera... Agora, se essa galera aprender e voltar lá para a comunidade e conversar, isso vai mudando a nossa imagem. Essa é a grande preocupação deles, né? O Sem Medo, essa parte muito engraçada, ele deixa um bilhetinho ali pros portugueses e o bilhetinho diz assim: sacanas colonialistas, vão à merda, vão para a vossa terra. Enquanto estão aqui na terra dos outros, o patrão está a comer a vossa mulher ou vossa irmã cá nas berças. O Sem Medo tem dessa. Inclusive, a gargalhada dele é muito boa, né? Porque ele tem uma gargalhada muito forte. E teve um homem que se cagou nas calças por causa da gargalhada dele. O cara foi preso por ele, ficou cagando de medo, e ele deu a gargalhada. E o cara se cagou de medo da gargalhada do Sem Medo. Então, é um personagem muito forte. E depois a gente descobre que ele é super complexo, porque ele chegou a ser seminarista. Que estudar para ser padre, e hoje ele é ateu, hoje na obra, né? Então, assim, é um cara extremamente complexo mesmo. E aí tem as partes que eu adoro, que é a politização. Então, eles chegam, não vai extrair madeira coisa nenhuma, destroem os equipamentos, aí eles vão conversar com os trabalhadores. E quem faz isso é o comissário político, que vai dizer assim, leia aí comigo. Quanto ganha o patrão por cada árvore? Um dinheirão. O que é que o patrão faz para ganhar esse dinheiro? Nada. Mas é ele que ganha. O suor do trabalho é do patrão? Não, é vosso, pois são vocês que trabalham. Então, como é que ele ganha muitos contos por dia e a vocês dá 20 escudos? Isso é exploração colonialista. O que trabalha está a arranjar riqueza para o estrangeiro que não trabalha. O patrão tem a força do lado dele, tem o exército, a polícia, a administração. É com essa força que ele vos obriga a trabalhar para ele enriquecer. Os tugas dizem que somos bandidos, que matamos o povo, que roubamos. Fizemos mal? Matamos alguém? Não somos bandidos. Somos soldados que estamos a lutar para que as árvores que vocês abatem sirvam o povo e não o estrangeiro. Estamos a lutar para que o petróleo de Cabinda sirva para enriquecer o povo e não os americanos. Mas como nós lutamos contra os colonialistas, e como os colonialistas sabem que com a nossa vitória eles perderão as riquezas que roubam ao povo, então eles dizem que somos bandidos, para que o povo tenha medo de nós e nos denuncie ao exército. Sensacional. Puta que... Preciso falar alguma coisa? Puta que pariu, né? Do que tá falando de força de trabalho, Mano... Ele pegou e fez uma comparação muito legal das teorias políticas. Ele fez uma comparação o burguês, que é o patrão, que não trabalha, dono dos meios de produção. Né? Exato, é dono do meio de produção, enquanto o proletário é o que vai suar, é o que vai lhe vender o seu trabalho, mas vende por 20 coroas, né? Essa relação é interessante, que é uma forma que ele encontrou ali de mostrar... De uma maneira muito simples para esses trabalhadores. Exato, de mostrar, ó, tá acontecendo isso. Tá certo isso, mano. Então, vocês concordam ou não? Se concordam, ok, mas deixa eu só levar a reflexão para você. Isso é muito legal. Deixa eu ouvir a palavra de Marx. Você tem um minutinho para a palavra de Marx? Exato, né? É isso, eu acho muito sensacional. Tá explicado, né? É a doutrinação, sim, marxista, que ele está fazendo com esses trabalhadores, né? Bom, a missão é um sucesso. Eles explodem o trator português, porque é do português isso, né? O meio de extrair a madeira aqui é de Portugal. Eles vão explodir. E aí o Sem Medo vai deixar o bilhetinho e os trabalhadores vão ser levados à base para ser doutrinados, para aprender essas teorias, para continuar nessa coisa ideológica. E aí eles estão dizendo, olha, a gente não é bandido, a gente está a favor do povo. Só que aí vai acontecer o bagulho que a gente estava conversando. Um dos guerrilheiros, que é o Ingratidão, ele rouba dinheiro de um trabalhador. Aí eles falam, puta que pariu. Porque assim, beleza, doutrina fala pros caras, pode ir, beleza, vai em paz, vai na fé, vai com Deus, Marcos, é nóis. Os caras vão embora. Aí aparece um dinheiro. E aí eles descobrem que o Ingratidão roubou 100 escudos do trabalhador. Aí tipo, mano,
você fode todo o rolê, porque a gente tem um puta trampo pra convencer que a gente não é bandido, que nananã. E olha o que você faz. Nós vamos ter que devolver esse dinheiro. E aí eles têm uma missão pra ir até o povoado dos caras, e é uma missão perigosa, porque os portugueses estão no caminho, pra devolver esse dinheiro, porque, porra, o cara desconstrói tudo que a gente levou tanto tempo pra construir. Dá vontade de dar uns tapas mesmo, né? É legal, o nome dele, Ingratidão. Ingratidão. Né? E você já percebe, assim, como o nome é Ingratidão, você já percebe, ele vai fazer alguma coisa errada. Porra, vai cagar. Tô só esperando, né? E depois é importante também ressaltar como que a teoria deles, assim, nossa, teoricamente resolvemos, é assim, assado, e vem a prática. Pá. Cara, puta que ódio. E aí percebe-se também como que, bom, a teoria é uma coisa, na prática tivemos problemas aí no meio, tivemos intempéries, e agora chegou o momento, temos que resolver. Porque eu não posso deixar com que a prática acabe com a teoria. Tudo que a gente fez aqui esses dias todos. E aí você percebe toda a luta que eles fazem, todo o sacrifício mesmo para garantir que a teoria siga intacta. É muito legal isso. É legal. E aí eles têm todo esse trampo pra ir devolver o dinheiro. E quando eles chegam lá, o cara era um mecânico, o cara fala: não, tudo bem, pode ficar, eu dou pra causa. E aí eles ficam felizes porque significa que aquela conscientização que eles tentaram fazer funcionou. Ele entende a importância e acaba doando dinheiro. É muito legal. Eu lembro de um trecho do finalzinho ainda que se eu não me engano é o próprio Ingratidão. Que ele começa, pô, mas fizemos tudo isso pra devolver e ele deu pra gente, então não precisava. Não valeu de nada? E vem o seu medo. Valeu. Era mais do que Era necessário isso. fazer isso. Era isso. Né? Esse era o nosso objetivo. Muito bom. Bom, esse teoricamente é o resumo do capítulo 1. Capítulo 2 se chama A Base. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais do bureau, né, de Dolise, que é o central administrativa que a gente falou. Bom, ele vai começar o capítulo falando da fome, porque esse centro administrativo não está mandando comida pra galera que tá na mata, e os caras estão morrendo de fome. E aí, comunas, esse é o nome da frutinha lá que a gente falou, frutos secos, com bastante proteína e tal. E os guerreiros estão passando fome. Eles só não morreram de fome porque encontraram essas frutas secas, enfim, né? Ele vai dizer: e os guerrilheiros perceberam então que o deus Mayombe lhes indicava assim que ali estava o seu tributo à coragem dos que os desafiavam. Zeus vergado a Prometeu. Zeus preocupado com a salvaguarda de Prometeu, arrependido de o ter agrilhoado, enviando agora a águia, não para lhe furar o fígado, mas para o socorrer. Terá sido Zeus que agrilhou Prometeu ou o contrário? Ele vai falar um pouco mais dessa coisa do Prometeu africano e essa ideia de que, olha, Mayombe, ela dá o fruto. Tem que escondido, tem que procurar, mas tá ali. E é só por isso que eles não morrem de fome. Vão chegar novos recrutas pra serem treinados e eles falam: mano, esses meninos não sabem nada, não sabem pegar na arma. Estão verdes, às vezes a gente tá precisando de homens experientes para as nossas missões. E olha que mandam pra nós, né? Galera completamente inexperiente. E o comissário político, então, vai até a base, porque ele vai pegar comida, precisa pedir comida, porque o povo não tá mandando comida, vai levar o Ingratidão pra ser preso por ter roubado o dinheiro do cara, então ele vai chegar até a base, né? Tem um ponto importante que, assim, na minha reflexão na hora de ler o livro, a idade. 25, 35 anos, guerrilheiros muito jovens. E aí é bom a gente lembrar que a gente tá pensando em Angola. Então tá pensando num país africano que a expectativa de vida é muito baixa, né? Então toda aquela ideia do inexperiente, e me fez isso na ideia, nossa, como assim? Um dos chefes tem 25 anos, né? Eu falei assim, não, na verdade ele tem 25 anos e isso é muito. Lá, né? Então na verdade, dos que a gente encontra, esse cara sim, ele tá na idade pra isso. Pra liderar. Então é interessante pensar, quando fala assim, que muito jovem, cuidado pra gente fazer a comparação muito jovem pra nós aqui, em sociedade mais ocidental, urbanizada e por assim vai. E é interessante apontar esse ponto, a inexperiência. A inexperiência é talvez de 1 ano, né? E a experiência de 2. É legal essa comparação. Mas não só inexperiente da idade, mas inexperiente de tipo, tá bom, eu vou lutar. Tipo, eu, Juliana Palermo, vou lá. Mano, se fizer nada. Não sei qual a diferença de uma arma pra outra, não sei como carrega, não sei como atira, nunca fiz isso na vida. Então os caras têm que ensinar tudo, né? Então é complexo. Bom, tem uma outra passagem que eu queria destacar aqui ainda do capítulo 2, a base, que é o Lutamos, que é o cara que não quer estudar. Ah, pra que teoria, aula chato, né? Não sei se... Claro que a gente não tem aluno assim. Você tem aluno assim? Não. Estudar pra quê? Não precisa estudar. É teoria. Teoria não precisa. Vamos pra prática, né? E aí, o sem medo dá uma nele. Puta que eu queria te mostrar. Vem aí comigo, ó. Tu, Lutamos, és um burro.
Quem não quer estudar é um burro. Queres continuar a ser um tapado, enganado por todos. As pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar sobre tudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. O homem tem de saber muito, sempre mais e mais, para poder conquistar sua liberdade, para saber julgar. Se não percebes as palavras que pronuncio, como pode saber se estou a falar bem ou não? Terás de perguntar a outro? Depende sempre do outro, não és livre. Por isso, toda a gente deve estudar. O objetivo principal de uma verdadeira revolução é fazer toda a gente estudar. Sensacional. Sem A revolução medo. vem pela educação. Pela educação, porra! E é isso. É pra você aprender a pensar por você. Porque às vezes tem isso também, né? Ai, meu professor de cursinho é tão maravilhoso. Se você também não questiona o que ele tá dizendo, você só tá Não repetindo o adianta que ele nada. fala, o que a gente fala, né? Então, às vezes, não, Ju, cala a boca, você tá falando merda. Né? Enfim, acho isso muito massa, gosto dessa parte. E aí também tem uma outra parte, que é um pouco do que a gente tava falando de como o Sem Medo relativiza as coisas e questiona e tal. Ele tá conversando com o Mundo Novo, é Mundo Novo porque estudou na Europa, Mundo Novo. Que eu seria velho, mas enfim. E daí, eles estão falando sobre Lenin, que aqui no livro eles vão dizer Lenine, né? Que não é o cantor brasileiro, mas podia ser que chama Lenine por causa de Lenin, enfim. E aí o cara tá citando, né? Porque eu gosto disso, que tem aquele aluno que leu 2 livros, né? E aí ele cita esses 2 livros o tempo todo, assim, ou leu uma coisa do cara, ou ele que tá falando o pensamento, e aí eu cito, porque aí eu tô dizendo a importância, não fui eu que falei, é o cara, né? E aí ele cita Lenin, e aí vem aí comigo, o Sem Medo diz assim, Lenine, eu não conheci Lenine, como poderei falar dele? Fala-me dos que conheço, dos homens que conheci. Devo dizer-te que nunca vi ninguém totalmente e permanentemente desinteressado. E não atires com os grandes homens na discussão só para meter medo aos outros e dar força aos teus argumentos. Isso é truque político. Sensacional, né? Vem botando medo aí, porque eu não li esse cara, então não vou poder falar. Não, fala dos caras que eu conheço. Fala do que a gente vê aqui, de fato, na guerrilha. Outra passagem dele que eu queria te destacar é essa aqui, ó. O Mundo Novo vai dizer, o marxismo-leninismo mostrou-me que o homem como indivíduo não é nada. Só as massas constroem a história. Os operários e os camponeses são desinteressados, são a vanguarda do povo, vanguarda pura, que não transporta com ela o pecado original da burguesia, de que os intelectuais só muito dificilmente se podem libertar. Eu libertei-me graças ao marxismo. Vai pra Cuba! Ele tá dizendo, né, por que o marxismo faz sentido pra ele, porque o Sem Medo vai dizer, ninguém é totalmente desinteressado, ninguém é totalmente pela causa. O que você tá pensando, que você tá olhando com uma cara estranha? Não, eu tô pensando como que ele tá tentando doutrinar. Ele quem? Nesse momento. O Mundo Novo, né? Assim, ele me libertou e pode libertar também, né? Então, vamos junto. Vamos, esse cara é o cara. E se você não for libertado, é porque você tá na massa. Né? Isso é interessante ver o meio de doutrinação deles. E essas discussões vão ter um monte a pencas no livro, né? Bom, voltando um pouquinho mais pro enredo, então, o responsável pela base em Dolise é o André, né? Que é um burocrata, então ele não tá lá no meio da mata, passando fome, ele tá ali cuidando da questão administrativa e ele é um burocrata corrupto, né? Dentro do próprio movimento, a gente vai ter essas questões também. Temos a escola na cidade, onde trabalha a Ondina, que é a única personagem feminina do livro, é uma personagem maravilhosa. Ela é noiva do comissário político. E como o comissário está indo pra cidade, porque ele vai por causa da comida, né? E o André, mano, o cara é difícil de achar, você chega lá ele não tá. Pô, eu vim aqui pra falar porque precisa mandar comida pros caras lá na floresta. Aí o André não tá, manda recado, ele é todo escorregadio, ele é super difícil de encontrar. Eles têm as picuinhas, só que assim, ele não veio por causa da Ondina. O comissário, ele é muito, assim, ético no seu trampo. Sim. Ele não foi lá, vou aproveitar pra ver minha mina. Não, eu vim pra resolver um problema. E aí ela fica puta, porque ela descobre que ele tá na cidade e ele nem foi falar com ela. Mas ele não foi lá pra vê-la, ele foi pra resolver o problema dos homens que estão passando fome, né? E aí a gente vai descobrir que a Ondina e o comissário têm problemas de relacionamento. Mais do que problemas de relacionamento, eu diria que eles têm problemas sexuais. Porque o que acontece é que a Ondina tem um fogo na tarraqueta que o comissário não é capaz de apagar, né? A grande questão Que é essa. obviamente a gente percebe por quê. Ele vai lá para resolver os problemas da E guerrilha obviamente a gente percebe por quê. e esquece do amor da vida dele. Não é que ele esquece, é que ele não tá interessado nisso agora, né? Ele tá pra resolver os bagulho do trampo. Então vai ter problema? Mas vá. Mas vá.
é que não é só uma questão do relacionamento, por exemplo, dele se doar ou não, mas uma questão sexual mesmo. Não encaixa, que às vezes não encaixa, às vezes não vai. Medidas diferentes. E forças diferentes, né? A gente tem um pouco disso. Ele cita que a Undina tinha uma dor no ventre de insatisfação e lembranças de experiências com outros homens que lhe deram mais prazer. Ela já foi mais feliz com outros caras. Digamos que assim, ela gosta dele, gosta, mas a química lhe faltou no momento. E não adianta, isso é uma coisa importante. Você pode amar a pessoa, ideologicamente falando, acho lindo, a gente conversa tão bem, mas precisa de uma outra coisa também, né? Você vai estar com essa cara aqui. Concordo. A teoria não necessariamente é a prática. E ele faz o livro inteiro. E as duas coisas são importantes. E aí, César Mota Teixeira, peguei esse comentário do professor César, falando sobre Undina, eu achei muito legal, veja o que ele diz, leia aí comigo. A moça representa o elemento feminino no interior da organização de esquerda, reivindicando a liberdade do corpo e da sexualidade, sob inspiração da ideologia marxista, que enfim pregava a igualdade de gêneros, pelo menos em tese. Na prática, amedronta os homens, cuja formação católica e patriarcal não permite ainda uma convivência pacífica com a autonomia da mulher, sobretudo em assuntos de sexo, seara secular da dominação masculina, né? É sensacional, porque é isso mesmo, assim, são todos iguais, homens e mulheres são iguais, mas não, porque existe machismo dentro do próprio movimento. Inclusive, daqui a pouco, no capítulo 3, quando a Undina trair o comissário, é uma vagabunda, né? Como é que julgamento. pode? Né? O julgamento para a mulher é muito diferente do que é para o homem. E eu nem preciso te dizer isso. Se você é mulher, você sabe do que eu tô falando. E se você é homem, provavelmente você já presenciou isso ou até já pensou. Eu queria saber qual foi a sua reação quando eu estava lendo esse livro com relação à Undina. O que você pensou da Undina? Como você encarou esse personagem, né? Que fala sobre sexo tão abertamente. E uma mulher que diz, ele não me satisfaz sexualmente. E isso é um problema. Por que a mulher tem que aceitar e tem que se contentar? Porque se ela quer mais sexo, isso é um problema. Porque é vagabunda, porque, sabe? Então, assim, apesar de estarmos nesse ambiente, então, de igualdade, não é igualdade, porque a mulher não é vista desse jeito, porque a mulher não pode falar sobre determinados temas, ou enfim. Que é legal o trecho do professor falar, uma revolucionária. É legal, ela é realmente uma revolucionária. No meio, então, dos homens, como única personagem mulher, ela fala, não, mas eu sou dona do meu próprio corpo, né? Então, que ela tem direito ao seu corpo e à sua satisfação. Né? E sim, né, a primeira impressão, às vezes, peraí, mas alguém traiu alguém. Na nossa sociedade patriarcal, assim, opa, não pode. Mas pratica a empatia do por que ela fez isso? O que aconteceu no ambiente, todo o cenário, para que isso acontecesse. E não é uma questão de estar certo ou estar errado. Né? É uma questão de perceber, opa, mas ela estava precisando de alguma coisa que não estava acontecendo. O que os alunos dizem quando eu faço essa discussão mas então ela terminasse primeiro com ele, né, ao invés de trair. Tudo bem, é que às vezes as coisas não são exatamente como deveriam ser de acordo com uma cartilha, enfim. Mas é que, eu não sei, existe essa coisa, o André é porque traiu o parça. E ela é uma vagabunda, né? Eu acho que ainda é diferente o julgamento para os homens e para as mulheres, e é diferente aqui. E talvez tenha sido diferente o seu julgamento quando você leu esses personagens, não sei. Bom, aí tem uma treta lá, porque o Verdade, que é um dos guerrilheiros que foi junto, ele quer ficar mais uma noite na cidade. O comissário fala, não, nós não vamos ficar, nós viemos pra resolver o problema, resolvemos, vamos embora, né? E a Undina fica puta, porque, podia aproveitar, ficar mais uma noite comigo, e ele não quer, porque ele tá focado no trampo, aí vem, o Verdade fala, vamos ficar, e o comissário fala, não, aí o André fala, eu deixo ele ficar. Então já começa ali a briga por poder entre eles e tudo mais, né? E eles acabam voltando e o comissário vai se aconselhar com o Sem Medo. E isso acontece muito, né? Tem uma relação quase de pai e filho entre os dois, assim. O Sem Medo, por ser um homem um pouco mais velho, mais vivido, ele vê a juventude do comissário em várias questões, né? Então ele se aconselha um pouco, tem essa relação bonita entre os dois. E daí tem mais uma fala do Sem Medo que eu quero te mostrar. Eu juro, gente, que são pouquíssimas, porque assim, dá vontade de grifar o livro inteiro, né? Mas quando ele tá falando sobre o culto à personalidade, e ele vai dizer assim, vem comigo. Um só homem excepcional poderá mudar tudo? Então tudo repousará nele e cair-se-á no culto da personalidade, no endeusamento, que entra dentro da tradição dos povos subdesenvolvidos, religiosos tradicionalmente. Porque é demagogia dizer que o proletariado toma o poder. Quem toma o poder é um pequeno grupo de homens, na melhor das hipóteses representando o proletariado ou querendo representá-lo.
A mentira começa quando se diz que o proletariado tomou o poder. Para fazer parte da equipe dirigente, é preciso ter uma razoável formação política e cultural. O operário que a isso acede passou muitos anos ou na organização ou estudando. Deixa de ser proletário. É um intelectual. E eu acho isso sensacional. O povo tomou o poder. O povo cacete. Quem tomou o poder é um grupo que, na melhor das hipóteses, representa o povo. Porque esse cara, para poder exercer liderança, ele precisa de um certo preparo, que só quando ele consegue esse preparo, ele já não é mais povo. Exato. Então, é uma crítica muito forte. Pra né? caralho! Quem que toma de fato o poder? Proletariado tomou poder? Quem falou? É alguém que, se você tá numa posição de liderança, você já não é mais proletariado, você já não é mais povo. Então, porra, eu achei isso... É uma crítica muito forte, por isso que a gente falou que é legal o termo socialismo no livro, porque ele critica, realmente, ó, não é o povo. Mas ao mesmo tempo, em trechos anteriores, ele falou, ó, mas é que o povo é a massa que não está entendendo o que está acontecendo. Que precisa do fogo, da consciência Então ele justifica o porquê que os intelectuais que tem que dominar, mas ao mesmo tempo isso ele é um critica. problema, ao mesmo tempo. Isso é interessante perceber esses dois lados, né? E você fica na cabeça assim, uou. E agora? E agora? Né? Essa é a prática. Essa é legal. Muito massa. A gente fala demais aqui. A gente fala pra Camões. Então a gente vai cortar essa parte, fazer uma terceira parte, porque estamos falando muito. A gente ainda tem o capítulo 3, 4 e 5 pra falar. Então a gente volta daqui a pouco. Deixa aí nos comentários qualquer coisa que você tenha pensado. E eu já volto com o Seba pra parte 3. Até mais. Obrigada por ver esse. E até mais.